Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Leitura Espírita. Eu sou a Jéssica e aqui nós falamos sobre os livros espíritas. O vídeo de hoje é um vídeo de resenha e nós vamos falar do livro Voltei, de Chico Xavier, pelo irmão Jacob, da editora FEB. Já saiu aqui no canal um vlog que eu contei o livro do início ao fim, que eu vou deixar aqui em cima para vocês clicarem e assistirem o vídeo. Mas assim, essa resenha eu também vou falar do início ao fim. Quando eu comecei a escrever um roteiro desse vídeo, essa não era a intenção, só que no final acabou sendo. Mas não se preocupe que você que não gosta de ler um livro sabendo de tudo que vai acontecer, eu vou te avisar o momento aqui que você pode parar de assistir meu vídeo e não pegar os spoilers aí. E antes da gente entrar na resenha, já deixa seu joinha porque você me ajuda muito fazendo isso. Comenta, se inscreve no meu canal e me segue lá no Instagram que é @leitura.espírita. Agora, bora pra resenha. Esse livro foi editado pelo irmão Jacob, que é um pseudônimo de Frederico Figner. Mas quem é Frederico Figner, Jéssica? Frederico Figner nasceu no dia 2 de dezembro de 1866, na República Tcheca, e aos 16 anos ele deixou seu país e passou por vários outros até que fixou residência no Brasil. Uma curiosidade é que ele teve 6 filhos e a sua filha Raquel já havia desencarnado e materializou para o pai com a ajuda da médium Ana Prado. Em 1903, Frederico Figner já participava das atividades da Federação Espírita Brasileira, onde ele atuou como tesoureiro, vice-presidente e membro do Conselho Fiscal da FEB. Também atuava como médium passista e receitista. Figner desencarnou em 19 de janeiro de 1947, aos 81 anos de idade. Mas por que eu te contei tudo isso? Eu te contei tudo isso pra gente já gravar aí na nossa cabeça que Figner, ele era espírita, ele tinha muito conhecimento sobre a doutrina espírita, ele participava do movimento espírita ativamente nos seus trabalhos, ajudava muitas pessoas, tinha conhecimento sobre o mundo espiritual, e nós vamos ver como foi aí o seu desencarne e a sua adaptação, como foi recebido, o que ele viu lá no mundo espiritual. Grava essa informação de que ele ajudou muitas pessoas e tinha muito conhecimento, porque isso vai fazer diferença lá na nossa reflexão final. Mas aí você pode estar se perguntando, mas Jéssica, esse livro é parecido então com o Nosso Lar, já li Nosso Lar, André Luiz já contou como é que funciona, então acho que eu não preciso ler esse livro. Não, é muito diferente se você nunca leu Voltei, sabe por quê? André Luiz, ele não tinha conhecimento do plano espiritual, ele não tinha uma religião. Já Frederico Figner, ele era espírita, ele tinha muito conhecimento do plano espiritual. Então, a gente vai ver na visão de um espírita desencarnando como foi tudo que ele sentiu, o que ele esperava, como ele foi recebido e os erros que ele cometeu na sua encarnação, que ele acabou descobrindo somente ali no plano espiritual. Esse livro, gente, é um grande e importante aviso aos espíritas. Então, é muito diferente de Nosso Lar. Bora assistir o vídeo que vocês vão ver. Eu vou ler para vocês aqui já na primeira página. Gente, meu livro, olha, tá todo marcado, rabiscado, tá? Se alguém ver essas marcações, já gravei um vídeo também sobre como eu marco os meus livros. Vou deixar aqui em cima para você clicar e assistir esse vídeo depois. Tá bem interessante, tá bem completo, tá? Assistam lá e depois vocês comentem lá como vocês marcam seus livros. Então a gente começa aqui nesse tipo de prefácio aqui, é um prefácio isso daqui, né? Como se fosse um prefácio, se chama A Luta Continua. Me chamou a atenção essa frase que Frederico Figner fala aqui. Antes da passagem, tudo me parecia infinitamente simples. Gente, eu não sei vocês, mas eu como espírita, às vezes também acho que as coisas parecem simples no sentido assim. A gente sabe, mais ou menos, como funciona, né? Então, desencarnei, vamos desapegar, porque não adianta nada eu ficar apegada aos bens materiais, a pessoas e lugares, né? Sou espírito, agora tenho que viver no mundo espiritual. Tudo parece infinitamente simples, mas Frederico Figner vem mostrar que não é bem assim como a gente pensa. E aí, seguindo aqui então, no prefácio ele fala o seguinte: acreditei que o fim das limitações corporais trouxesse inalterável paz ao coração.
Mas não é bem assim. Chega, no entanto, o momento em que a morte nos reconduz à intimidade do lar interior. E se não houve de nossa parte a preocupação de construir aí dentro um santuário para as determinações divinas, quantos dias gastamos na limpeza, no reajustamento e na iluminação? Ó, meus amigos do Espiritismo que amamos tanto, é para vocês, membros da grande família que tanto desejei servir, que grafei essas páginas sem a presunção de convencer. Não se acreditem quitados com a lei por haverem atendido a pequeninos deveres de solidariedade humana, nem se suponham habilitados ao paraíso por receberem a manifesta proteção de um amigo espiritual. Ajudem a si mesmos no desempenho das obrigações evangélicas. Espiritismo não é somente a graça recebida, é também a necessidade de nos espiritualizarmos para as esferas superiores. Então, Frederico já manda um recado aqui para nós, espíritas, para que a gente preste atenção se a gente está trabalhando o nosso interior. Vamos seguindo. Vamos seguindo aqui então, depois do prefácio, a gente tem o capítulo 1. Gente, olha, até hoje tá o meu post-it aqui que eu coloquei no vídeo, como eu marco meus livros. Olha só, é um post-it transparente, você pode escrever aqui em cima. Se você ficou curioso, vai lá no meu vídeo, que já vou deixar aqui de novo para vocês assistirem. Mas vamos lá, no capítulo 1, então, se chama De Volta, onde Jacob vai comentar sobre a dificuldade de se afinizar com o médium para que ele pudesse mandar um recado aqui para os encarnados. E ele fala o seguinte: quando a gente está aqui encarnado, a gente vê, né, Chico Xavier, Divaldo, psicografando, a gente acha que é uma atividade meio trivial, tipo assim, fácil, simples, e Jacob vai mostrar que não é bem assim, porque ele queria continuar se correspondendo com os seus leitores, mas ele não conseguia, porque ele tinha todo um trabalho de encontrar um médium que se afinizasse com ele, e depois de encontrar, ele ainda tinha que ficar ali do lado do médium para criar aquela sintonia. Então ele fala como é difícil, porque os médios são invigilantes. E aí na página 15 ele fala o seguinte: considerava a escrita e a incorporação mediúnicas ocorrências triviais do nosso aprendizado. No entanto, vim de reconhecer, neste plano em que hoje me encontro, a desatenção com que assinalamos semelhantes dádivas. Esses fatos, amplamente multiplicados em nossos agrupamentos, traduzem imenso trabalho dos espíritos protetores, com reduzida compreensão por parte dos que a eles assistem. Passei a observar o porquê de muitas promessas de amigos que se não realizaram. Companheiros diversos haviam partido antes de mim, convencidos de que poderiam voltar quando quisessem, trazendo informações da nova esfera, e embora lhes aguardasse a palavra esclarecedora, através de reuniões respeitáveis, a solução parecia adiada indefinidamente. Então, Figner já chama atenção aqui nesse primeiro capítulo aqui de nós encarnados, dos médiuns, de todos os encarnados, principalmente os espíritas, para que a gente faça a nossa reforma íntima e comece a vigiar e orar para que espíritos consigam se comunicar mais facilmente. E aí, Jacob fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim que ele visitou um centro espírita e aí ele já quis logo ali tentar falar com o médium para se comunicar. E aí, o diretor espiritual do centro espírita que ele estava falou assim: meu bom amigo, é justo esperar um pouco mais. Não temos aqui um serviço de mero registro. Convém ambientar a organização mediúnica. A sintonia espiritual exige trato mais demorado. Lembrei-me então, imperfeito e egoísta que ainda sou, de André Luiz. Ele não fora espiritista, no entanto, começara de pronto o noticiário do outro mundo. O diretor, liberal e compreensível, mergulhou em mim os olhos penetrantes, como se estivesse a ler as páginas mais íntimas do meu coração. E sem que eu enunciasse o que pensava, acrescentou humilde. Olha só, gente, essa curiosidade sobre André Luiz. Não julgue que André Luiz haja alcançado a iniciação de improviso. Sofreu muito nas esferas purificadoras e frequentou-nos a tarefa durante 700 dias consecutivos, afinando-se com a instrumentalidade. Além disso, o esforço dele é impessoal e reflete a cooperação indireta de muitos benfeitores nossos que respiram em esferas mais elevadas. Então, olha só, gente, André Luiz teve todo um preparo antes de digitar pra gente a coleção da vida no mundo espiritual, né? Como ele está falando aqui,
Além de tudo isso, o enforço de André Luiz era impessoal. De Jacob era diferente. Jacob queria se comunicar com seus leitores, com seus amigos, né? Não tinha, sim, um objetivo maior. Já André Luiz, ele não estava fazendo aquilo para ele mesmo ou para a família dele, ele estava fazendo para o mundo. Ele queria falar de como é a vida no mundo espiritual, de que existe vida após a morte e de como funcionava. Então, o diretor espiritual chama aqui a atenção de Jacob e explica para ele as dificuldades que tinha desse intercâmbio. Então, a gente fica conhecendo nesse capítulo 1 essas dificuldades. Já no capítulo 2, ele vai começar a contar como foi a sua desencarnação. E, gente, eu achei esse capítulo muito desesperador. Não sei vocês, mas me deu um desespero assim de ler. Achei tenso. Quem leu aí comigo, vocês acharam também, gente? Eu achei, mas aí Jacob começa assim, falando assim, que quando ele está encarnado, de vez em quando, ele pensava, como se opera a desencarnação? Que forças atuam no grande momento? Nós espíritas, às vezes, nos pegamos aí pensando nessa desencarnação. Gente, eu me identifiquei muito com o irmão Jacob, em vários momentos, né? Porque eu também achava que tudo era infinitamente simples no desencarne, e também pego pensando aí, às vezes, sobre isso. Então, até agora, eu super me identifiquei com o irmão Jacob, né? Como espírita. E aí, na página 25, eu vou ler um pouquinho para vocês aí, porque eu achei meio desesperador, e eu vou ler para vocês. Olha só, ele começou a contar assim. Nas últimas 30 horas, reconheci-me em posição mais estranha. Tive a ideia de que 2 corações me batiam no peito. Um deles, o de carne, em ritmo descompassado, quase a parar, como um relógio sob indefinível perturbação, e o outro pulsava mais equilibrado, mais profundo. A visão comum alterava-se. Em determinados instantes, a luz invadia-me em clarões subitâneos, mas, por minutos de prolongada duração, cercava-me densa neblina. Então ele vai narrando, gente, o que ele vai sentindo ali naquele momento de desligamento, e eu achei bem desesperador. Mas, assim, um ponto que eu quero falar aqui é que ele, então, vê a sua filha, que se chama Marta, que já tinha desencarnado também. Marta apareceu ali para ele, para ajudá-lo nesse processo de desligamento. E na hora que ela apareceu, ele ficou muito feliz, né? Ele até fala assim, quem era Marta naquela hora? Para mim, minha filha ou a minha mãe? Né? Então, dá um conforto quando ela aparece. E várias vezes Jacob tem uns momentos ali de desespero, tipo, oh, meu Deus, que é isso que eu tô sentindo? E aí Marta tá ali com ele lembra de orar, ele faz uma oração, tem uma hora que ele não consegue nem orar, e Marta ora para ele, né? E aí ele se sente melhor. Também aparece nesse momento Bezerra de Menezes para ajudar Jacob nesse desligamento. E, gente, nesse processo aí de desligamento, Jacob fala várias vezes que ele não estava conseguindo nem pensar, tem hora que ele não conseguia falar, não conseguia mexer, sabe? Por isso que dá um sufoco. Mas aí, quando o desligamento acaba, ele se sente muito melhor. E aí ele vê todo um mundo novo, assim, com um novo jeito de enxergar, enxergando muito melhor. E quando o desligamento acontece por completo, os pensamentos, começam a ordenar de novo, né? Porque ele fala que os pensamentos estavam tudo bagunçados, ele não estava conseguindo raciocinar. Mas aí ele começa a se sentir novo quando esse processo acaba. Ele fala assim, senti-me outro homem. Movimentei os braços e ergui-me sem dificuldade, porque ele não estava conseguindo mexer, gente, quando ele estava prestes a desencarnar, ele não conseguia movimentar, né? Então, quando ele desencarnou, ele se viu livre aí de novo, aí ele conseguiu se movimentar sem dificuldade. Por isso que ele fala, movimentei os braços e ergui-me sem dificuldade. Aí ele fala assim, em verdade, animavam-me outras disposições, guardava a ideia de haver rejuvenescido. Toquei meu veículo novo, eu era o mesmo, dos pés à cabeça. Coração e pulmões funcionavam regulares. Fascinava-me, porém, acima de tudo, o novo aspecto da paisagem. Casas, vegetação e o próprio oceano pareciam coroados de substância colorida. Que sugestões surpreendentes em torno. Bom, gente, é importante eu falar isso daqui também, que cada espírito, cada pessoa tem um processo de desencarne diferente. Não é porque Jacob era espírita que ele desencarnou dessa maneira, que todos os espíritas desencarnarão dessa maneira, não. E o desencarne também será individual.
Bezerra de Menezes até fala sobre isso aqui na página 47, se você tem essa mesma edição que eu, tá na página 47, no finalzinho. Bezerra de Menezes fala assim: esclareceu Bezerra que na maioria dos casos não seria possível libertar os desencarnados tão apressadamente, que a rápida solução do problema liberatório dependia, em grande parte, da vida mental e dos ideais a que se liga o homem na experiência terrestre. Recomendou-me observar por mim mesmo as transformações de que era objeto. Examinei-me com atenção e reparei efetivamente que no íntimo me achava fortalecido e remoçado, sem a carga de mazelas fisiológicas. Conseguia locomover-me sem auxílio, embora imperfeitamente. Francamente, a morte do corpo fora um milagroso banho de rejuvenescimento. Sentia-me alegre, robusto e feliz. Então, como Bezerra de Menezes trouxe aqui, a maioria das pessoas não é assim, né? Com Jacob foi assim, rápido ali o desligamento. Bezerra de Menezes, gente, Bezerra de Menezes. Um fator que ajuda que seja rápido esse momento, essa fase de desligamento é a vida mental e os ideais a que se liga o homem. Então, como está a sua vida mental? E aí, no capítulo seguinte, a gente vai acompanhar o enterro, gente, de Jacob. Gente do céu, eu não quero ver meu enterro, não. Credo, Deus me livre. A mensagem que Jacob passa nesse capítulo, assim, que é importante dizer, é a mensagem de que a gente tem que saber se comportar mais, né, nesses momentos, porque Jacob foi visitar e as pessoas estavam conversando sobre quanto será que está custando esse velório aqui, e a política, como está a política. Não tinha ninguém fazendo uma oração para Jacob. Até que ele encontra um grupo dentro de um carro fazendo uma oração sincera para Jacob. E essa oração ajuda muito Jacob. Então, gente, façam orações quando vocês estiverem nesses momentos, tá? Não fiquem comentando sobre coisas triviais da vida. Sobre sermos espíritas e acharmos que o processo de desencarne vai ser fácil, Jacob fala o seguinte: quantas vezes julguei que morrer constituísse mera libertação, que a alma, ao se desvencilhar dos laços carnais, voejaria em plena atmosfera, usando as faculdades volitivas. Entretanto, se é fácil aliviar o veículo físico, é muito difícil abandonar a velha morada do mundo. Gente, então leiam esse livro, principalmente se você é espírita, porque vai te ajudar demais. E aí, então, o grupo, né, Jacob, Marta, Bezerra e outros espíritos também, eles vão, então, para o mundo espiritual. Ali, nesse momento, reúne outros espíritos que haviam desencarnado também e que tinham ali seus espíritos ajudantes, protetores do lado, mas tinham pessoas ali que não tinham conhecimento do espiritismo, né, que elas estavam muito, assim, alheias. Tinha espírito que nem sabia o que estava acontecendo, né? Jacob estava lúcido, pensando. E aí, nesse momento que eles estão fazendo essa passagem, né, ali do mundo aqui físico para uma colônia, para uma esfera mais alta, Jacob narra pra gente os acontecimentos, que eu vou deixar para vocês lerem, mas ele manda um recado pra gente o seguinte, ele fala assim: nós mesmos, os que nos beneficiamos ao contato dos princípios do espiritismo cristão, principalmente nós que ouvimos a mensagem dos que respiram noutros planos da vida eterna, se fôssemos menos palavrosos e mais cumpridores das lições que recebemos e transmitimos, outras condições nos caracterizariam além do sepulcro, porque a justiça indefectível nos espreita em toda parte e porque transportamos conosco, para onde formos, as marcas de nossos defeitos ou virtudes. Depois da sepultura, sabemos com exatidão que o reino do bem ou o domínio do mal moram dentro de nós mesmos. Então, Jacob é levado para um centro de refazimento e educação, onde a sua filha trabalhava, ela trabalhava com crianças, então nesse lugar que Jacob foi, tinham muitas crianças. E aí Jacob, assim como André Luiz, né, lá em Nosso Lar, ele vai narrar como é o lugar que ele está, como é a casa, ele vai descansar também, então ele dorme, ele fala que é diferente de quando a gente dorme aqui na Terra, né, porque ele não tem mais o corpo físico, mas é como se ele dormisse, mas é meio diferente. Ele não sabe explicar muito bem, né, não dá para explicar muito bem, porque a gente não entende mesmo. Então Jacob vai narrar pra gente aí
a nova morada dele. Mas Jacob já chega lá, né, nessa espécie de colônia, já querendo falar, né, ele pede a Marta, que é a filha dele, e fala assim, Marta, será que eu posso falar com os administradores, né, porque ele tinha intenção de se comunicar com seus leitores. E Marta falou assim, olha, acho que a gente tem que esperar um pouco mais. Ao lado de Jacob também tinha um espírito chamado Andrade, que também trabalhava com Jacob quando Jacob estava encarnado. Então Andrade vai ser uma espécie ali de guia, né, de espírito protetor, que fica com ele, ajudando ele ali nessa nova vida, nessa adaptação, dando informações, levando Jacob para os lugares. Então Jacob vai narrando como é tudo ali, nos esclarece sobre vários pontos, várias curiosidades, né? Ele pergunta sobre a evolução das crianças no plano espiritual, pergunta sobre outras coisas também. Eu não vou entrar em detalhes, né, gente? Porque senão essa resenha vai ficar gigante. Jacob vai receber a visita de dois amigos que são famosos aí no meio espírita, que é Schutel e Guilom. Eles conversam sobre várias coisas e uma coisa interessante que Jacob pergunta para Guilom é porque Guilom não se comunica com mais frequência com os encarnados. E aí Guilom vai responder uma coisa muito interessante que eu vou ler para vocês. E para quem não sabe, o Guilom ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira em 1920 a 1921 e depois em 1930 até a época do seu desencarne, que foi em 1943. Então ele também era um espírita, trabalhador ativo aí do espiritismo. Na página 103, então, quando Guilom vai responder essa pergunta aí de Jacob, é bem interessante que eu vou ler para vocês. Guilom fala assim, ora Jacob, quase que diariamente visito as nossas organizações, partilhando do trabalho de abnegados servidores do Espiritismo no Brasil. Entretanto, você compreende os obstáculos do intercâmbio prematuro ou inoportuno. Os companheiros de luta devem agir em campo livre, qual aconteceu conosco, fazem a corrida no estádio da fé. Necessitam usar a própria razão e revelar as próprias forças na concretização das bênçãos que recebemos de Jesus. E você reconhecerá comigo hoje que não será justo interferir, não somente com a supervisão que procede de cima, da influenciação indireta e sábia de nossos orientadores, mas também nos serviços de colaboração que se processam nos círculos que nos são familiares. Sempre que possível, coopero com os amigos no desenvolvimento do ideal que abraçamos. Todavia, não é imperioso venham a saber de minha presença pessoal nas tarefas que lhes competem. A liberação do corpo pesado não nos exonera da obrigação de servir nas fileiras do Espiritismo com Jesus. Entretanto, podemos atuar sem nos identificarmos. Não faltam meios para a ação sem barulho, mais substancial e mais proveitosa. Atentos quanto devemos estar à vitória da ideia cristã e não ao prevalecimento indébito e provisório de nossos pontos de vista. É imprescindível esquecermos os casos pessoais para fixar a mente no espírito coletivo da tarefa redentora. Interessante, né, gente? Guilom Ribeiro tá falando aí, ó, que vem quase todo dia nos trabalhos que ele fazia, ele vem participar, mas muitas vezes os espíritos não se identificam. E que no fim, gente, isso não importa, né? Importa fazer o bem, como Guilom vem falar nessa mensagem. Bom, nessa conversa, o Guilom e o Schutel, eles convidam o Jacob para acompanharem eles num trabalho que eles fazem no Rio de Janeiro. E Jacob vai, então, nesse trabalho, eles trabalham com espíritos ignorantes. E Jacob, naquele momento, começa a reparar numa coisa que incomoda ele bastante. Durante a leitura do livro a gente vai ver. E uma coisa que Jacob comenta, que o impressiona muito, é que quando ele desce, né, aqui no plano físico, ele repara nas pessoas e vê como muitas pessoas estão acompanhadas de outros espíritos. E ele fala que poucas pessoas tinham uma luz em volta delas, né? E a maioria estava ali envolvida em pensamentos ruins, pensamentos mais de baixa vibração, né? E carregava ali muitos espíritos junto com as pessoas. Então isso é uma coisa que impressionou muito Jacob quando ele começa a descer então para o Rio de Janeiro. Nesse trabalho que Jacob vai participar então com Guilom e Schutel, eles vão trabalhar com entidades, aqui está escrito assim, com entidades perigosas pela avançada cultura desviada para o mal. Jacob vai encontrar um espírito que ele já tinha tentado ajudar quando ele estava encarnado nos seus trabalhos,
mas que ele não conseguiu ajudar na época. E aí, nesse momento também, Jacob começa a reparar numa coisa que ele fica muito magoado e vai incomodar ele durante vários momentos aqui da leitura do livro. Jacob começa a reparar que nenhum dos seus companheiros era visível àqueles espíritos que eles estavam ajudando, mas ele era visível junto com outras entidades, que ele fala assim, outros espíritos intermediários, ele coloca assim. E aí ele fala assim, vou ler para vocês na página 115. Reparei então com mágoa a diferença que existia entre mim e os abençoados companheiros que me haviam trazido, ao passo que nenhum deles era visível aos irmãos ignorantes e perturbados, não obstante as irradiações brilhantes que lhes marcavam a individualidade. Notavam minha presença entre os ajudantes intermediários pertencentes aos cursos preparatórios de espiritualidade superior. Certa entidade reconheceu-me e gritou: "Aquele ali não é Jacob?" E mirando-me de alto a baixo acentuou: "Que é da luz dele?" Sentindo a opacidade de minha organização espiritual e envergonhado com o incidente, recolhi-me ao silêncio e à inação, receando intervir nos serviços da noite, no desdobramento dos quais não sobrava tempo para qualquer indagação ociosa de minha parte. Finda que foi a tarefa, expus ao Guilom o meu caso. Todavia, afagando-me os ombros, fraternalmente exclamou sem humilhar-me: "Não se atormente, meu caro, medite e ore no momento oportuno, receberá os necessários esclarecimentos. Esteja certo de que a sua luz virá." Semelhantes palavras de reconforto, porém, não conseguiram afastar a profunda tristeza que me tomou o coração. Então, gente, esse fato de os amigos de Jacob ter uma luz, a sua filha ter uma luz em volta deles e Jacob não ter luz, começa a incomodar profundamente Jacob e ele começa a refletir sobre isso. E aí, refletindo sobre isso, Jacob vai deixar uma mensagem muito importante, gente. Olha só, essa é uma das mensagens centrais desse livro, que é a seguinte mensagem: que muitas vezes a gente invoca ali a fé religiosa, que a gente aconselha os amigos, que a gente ajuda as pessoas, mas a gente esquece de uma coisa. A gente esquece de ajudar a gente mesmo. A gente ilumina as pessoas e esquece de iluminar a nós mesmos. Essa, gente, é uma ideia central desse livro. Jacob esqueceu de ajudar ele mesmo. Jacob esqueceu de iluminar a ele mesmo, de trazer luz para dentro dele mesmo. Eu vou ler para vocês a parte que ele fala isso, olha só. Página 117. Frequentemente ouvidamos a palavra do Senhor que nos recomendou aproveitar as oportunidades da experiência humana na iluminação de nós mesmos, através do devotamento ao próximo. Os amigos nada me sugeriam, nada reclamavam, amparavam-me sorridentes e felizes. No entanto, as irradiações brilhantes de que se faziam acompanhar constituíam silenciosa advertência. Eu não providenciara luz para mim mesmo, conduzira muitos desencarnados à fonte sublime das claridades evangélicas, mas esquecera das próprias necessidades. Doutrinara muita gente, ou pretendia haver doutrinado, e em todo o meu movimento verbal da pregação cristã, salientar o imperativo da luz para os corações humanos. Contudo, agora que participava de uma sociedade espiritual, reconhecia a opacidade de minha alma. Mantinha-se meu perispírito no mesmo aspecto em que se caracterizava na experiência física. Ó Senhor, por que não fazemos bastante silêncio dentro de nós, para ouvir-te os ensinos enquanto nos demoramos nos atritos do mundo? E aí, gente, por causa disso, Jacob começa a ficar muito triste, amargurado com a situação. Ele fala assim, olha: encontrando-me em lágrimas, a filhinha esforçou-se por reconfortar-me. Estava amargurado, vencido, expliquei-lhe. Albergado num campo tranquilo, onde todas as bênçãos da amizade me sorriam, sentia-me indigno de tanto auxílio e ternura. Não acendera a própria lâmpada à frente do futuro. Ali ninguém me acusava, ninguém me proclamava as deficiências. Todavia, eu próprio não era estranho à minha posição. Então, gente, ele começa a se sentir incomodado demais com a situação que ele estava, que ele se encontrava, E os amigos dele, quando ele ia falar sobre isso, falavam, como o Guilom falou, para que ele não se sentisse assim, que logo a luz dele viria, Consolavam ele. Então, Jacob, ele não se sentia merecedor de estar recebendo toda aquela ajuda, todo aquele auxílio, de estar onde está, sendo que ele não tinha luz. Então, isso começa a incomodar Jacob.
Bom, gente, eu já contei bastante do livro, olha só. Eu já contei tudo isso e falta só isso daqui. Então, se você não gosta de ler o livro sabendo da história toda, você pode parar o meu vídeo agora, ler o livro e depois voltar aqui no meu vídeo para assistir o resto e comentar o que você achou. Eu falei de uma ideia principal do livro, mas eu acho que tem 2 ideias principais que eu ainda vou comentar com vocês. Então, se você não quer pegar mais spoiler, pode ver até aqui. Bom, seguindo aqui, os amigos de Jacob preparam uma recepção para ele ali no plano espiritual. E aí tem um momento que Bezerra está fazendo uma prece, e é um momento muito bonito, gente, do livro. Bezerra de Menezes está fazendo uma prece, e aí começa a cair flores neles depois dessa prece. Então, Jacob está muito emocionado nesse momento. E aí eles começam a ver uma luz, assim, como se fosse uma estrela descendo. E aí, Jacob já não tá aguentando mais, né? Os amigos dele que estão segurando ele ali, porque ele tá chorando, ele tá querendo ajoelhar. E o Guilhom tá ali do lado dele, a Marta também, a Andrade, todo mundo sustentando Jacob ali. E aí, Jacob fala assim: Guilhom e os outros me fitavam com lágrimas, e contemplando a estrela que começava quase imperceptivelmente a tomar forma humana, gritei em pranto que eu não era digna daquelas manifestações de apreço e nem merecia a visita divina que principiava a revelar-se. Fortalecido por sobre-humana coragem, confessei minhas faltas e salientei meus defeitos em alta voz, abertamente, sem omitir erro algum. Bom, essa estrela então que apareceu, né, esse espírito luminoso que apareceu, era Bittencourt Sampaio. E quando ele apareceu, ele fala, né, ele fala um discurso, mas eu vou ler só um pedacinho para vocês, que quando Jacob grita, né, e fala aí os seus erros, Bittencourt fala assim: Jacob, fizeste bem anunciando as próprias faltas neste plenário fraterno. A infinita sabedoria instala tribunais para julgar aqueles que não a conhecem, porque a ignorância reclama lições, às vezes rudes, dos planos exteriores, mas os filhos do conhecimento santificante condenam ou salvam a si mesmos. Olha isso, gente. E aí ele segue, gente, ele faz um discurso aqui maravilhoso que vocês vão ler no livro. Isso está na página 134. Nesse encontro também, Jacob ganha um time ali para trabalhar com ele, mas Jacob não se sentia preparado para guiar pessoas, né? E principalmente aquela questão da luz que ele não tinha estava incomodando bastante ele. E aí, gente, Jacob, ele vai comentar sobre esse tratamento que os amigos oferecem para ele, né? Que apesar dele ter aquela sombra, dele não ter luz, os amigos o tempo todo o apoiam. E Jacob, refletindo sobre isso, ele fala o seguinte pra gente: se fosse fustigado pelos amigos com palavras rudes, logo após a desencarnação, se me relembrassem descaridosamente os erros, talvez me refugiasse na própria resistência, acentuando as sombras que me dominavam a alma. Provavelmente inventaria recursos contra o serviço da luz. As advertências, todavia, alcançavam-me silenciosas. A assistência de minha filha, os cuidados do irmão Andrade, as palestras de Guilhom e o devotamento de Bittencourt Sampaio transbordavam amor que renova e eleva sem alarde. Ninguém me humilhava. Em vez disso, de todos recebia incentivo à melhoria própria. E aí, gente, refletindo muito, né? Como ele falou aqui, ele estava refletindo muito sobre isso, estava ali em reflexões profundas. Guilhom, talvez sentindo, né, e percebendo isso, ele visita o irmão Jacob e propõe a Jacob para fazer um curso rápido numa das escolas de iluminação. Então, ele fala assim com Jacob: nesse serviço novo, Jacob, nesse curso, né, que ele vai fazer, procure ser menino outra vez, não guarde ideias preconcebidas, esqueça o homem de negócios que foi, ouvide a sua posição de comandante com subordinados e pessoas agradecidas à sua disposição. Chega sempre o momento em que nos cabe devolver ao Senhor as dádivas que nos empresta. A título precário, de mente lavada e fresca, você aprenderá melhor o sentido da vida real. Saber recomeçar aqui é uma ciência agradável e ao mesmo tempo complexa. E Jacob ficou animado com esse curso, né? Porque Jacob, desde quando ele chegou no plano espiritual, ele estava querendo aprender, gente. Ele estava muito curioso, ele queria viver a vida ali, aprender tudo que ele podia aprender. Então, ele gostou de fazer esse curso, né?
sobre o mundo espiritual, porque também Guilom fala com ele que pode ser que ele estava sentindo tudo aquilo por inadaptação ao mundo espiritual. Então, Jacob vai fazer esse curso ali, bem feliz, e aí ele vai contar pra gente também dessa experiência no curso. E, gente, esse curso vai ser fundamental, essencial na iluminação de Jacob, porque tem um momento ali que ele vai ser convidado, né, para fazer um experimento, assim, do curso mesmo, em que eles vão trabalhar na doutrinação de espíritos sofredores, né, então eles vão ajudar os espíritos, e como Jacob já fazia esse trabalho quando encarnado, muitos espíritos que estavam ali reconheciam Jacob. E aí Jacob, nesse trabalho, vai encontrar um espírito, né, que ele já tinha tentado ajudar quando ele estava encarnado. Esse espírito ele ficava acompanhando um encarnado que era alcoólatra. Então Jacob vai falar com ele e o espírito fala assim para ele na página 153. Jacob fala: meu irmão, não se resolve libertar nosso amigo doente já de si mesmo tão miserável? E aí o espírito: e você nem mesmo depois de morto desiste de me apoquentar? Jacob: sim, não desisto, porque quero ser seu amigo e desejo trazer-lhe o espírito para a luz. E aí o espírito fala assim: mas não lhe vejo luz alguma. Como quer você dar o que não tem? A alegação chocou-me e por pouco não fugi ao entendimento. Contudo, a mão vigorosa de Ornelas, que era o instrutor lá deles, que estava ajudando eles nessa tarefa, me amparava e respondi: trabalharei sinceramente no bem até que a vontade do Senhor me ilumine a alma. Aí o espírito obsessor: por que insiste? Não adiantará nada. Jacob: fora da caridade não há salvação. Não julga ser nosso dever auxiliar o companheiro de mente enfermiça ainda ligado ao corpo terrestre? Não lhe conhece a família respeitável e sofredora? Ora, Jacob, você se refere à caridade com tanta segurança? Jacob: como não? Quem será de nós sem a prática do bem? Aí o espírito: ao que me consta, você na terra dava grande preferência ao dinheiro, estimava profundamente a própria fortuna. Nas minhas reações de homem velho, quis dizer-lhe que era mais justo amar o próprio dinheiro que os bens alheios. Todavia, a expressão fisionômica de Ornelas me susteve a frase de autodefesa e, em vez de proferi-la, acentuei com serenidade. Recebi as vantagens materiais auridas no esforço digno, tal como o mordomo que detém consigo transitoriamente as dádivas do Senhor. O que o Todo-Poderoso me confiou, já restituí de consciência feliz aos seus sábios desígnios. O verdugo fez um esgar de ódio e voltou a comentar: não lhe reconheço autoridade para conselhos. Você foi sempre um homem áspero, indisciplinado, voluntarioso. Muita vez acabava de apontar-nos o bom caminho para seguir estrada contrária. Agora quer ser apóstolo. Marcou um gesto ridículo a fim de torturar-me e continuou: frequentemente, após deixar os aparelhos mediúnicos através dos quais trocávamos ideias, eu lhe seguia os passos discreto e notava que você não agia de conformidade com os próprios ensinos. Gente, olha isso! A gente ficou preocupado, né, gente? Porque eu acho assim, a gente vê a palestra espírita, né, como a gente fala, no centro espírita a gente é um anjinho, né? Sai do centro espírita, a gente já começa a xingar no trânsito. Imagina se tem um espírito obsessor que vai ali te seguir para ver se você segue o que você lê, o que você estuda, o que você escutou na palestra. E aí você sai do centro e já xinga, já muda sua vibração. Ele fala assim: acho que isso aí não adianta de nada, esse espiritismo, porque a pessoa tá igual, né? Então, assim, olha aqui, gente, esse livro aqui é advertência atrás de advertência. Mas aí Jacob continua esse diálogo com esse espírito, que é bem interessante também, né? Esse espírito começa, ele tem esse papel, esse trabalho que Jacob começa a fazer, vai ter um papel fundamental aí na sua evolução. Por quê? Porque os espíritos sofredores têm coragem de falar para Jacob os problemas dele, as suas mazelas. E através dessa crítica, né, dessas críticas que ele recebe, Jacob começa a enxergar ele mesmo e tem a oportunidade de trabalhar ele mesmo, né? Diferente dos seus amigos, que não o criticavam, mas a função dos amigos era tão importante quanto a função desses espíritos ignorantes, porque, como Jacob disse, talvez sem aquele carinho, aquele amparo, aquela confiança, ele se revoltaria. Não é como Jacob falou pra gente. Então, o papel dos amigos e dos espíritos ignorantes
são dois papéis diferentes e importantes que foram essenciais para que Jacob enxergasse como ele é e trabalhasse nele mesmo. E trazendo isso, gente, que aconteceu com Jacob lá no plano espiritual para a nossa vida encarnada, nós aplicamos e igualmente Jacob aplica. Nós temos as pessoas que nos fazem bem, que nos deixam felizes, e aquelas pessoas que nós temos dificuldade de conviver, que é difícil, mas esses dois tipos de pessoas são importantes na nossa vida. Porque a pessoa que a gente gosta, né, por exemplo, a nossa mãe, talvez, a sua mãe, não sei, não tem coragem de falar umas verdades duras na sua cara. Mas talvez o seu inimigo aí, ou uma pessoa que não gosta de você, te fala umas verdadezinhas, né, que você escuta, você reflete sobre ela e vê se realmente não tem um fundamento aquilo que a pessoa falou, não é? Como esses espíritos vão ajudar Jacob. Então, assim como acontece com Jacob, acontece já na nossa vida terrena de encarnado. Então, as pessoas que não gostam da gente, as pessoas que gostam, estão aí nos ajudando a trabalhar nós mesmos, né? A gente reflete, observa e muda. E agora, gente, que eu já te contei tudo do livro, eu vou continuar contando e vou contar o final, né? Será que Jacob vai finalmente conseguir a luz dele? A luz que ele tanto falou ali que todo mundo tem, menos ele? Será que ele vai conseguir? Então Jacob, um dia, estava ali sozinho no quarto e aparece para ele vários espíritos ruins. Vou ler para vocês, olha só. Fui assaltado por furioso grupo de clérigos desencarnados, os quais evidenciavam nas palavras e nos gestos profunda ignorância e lastimável insensatez. Ao que me pareceu, vinham intencionalmente em meu encalço, tentando infundir-me desequilíbrio e terror. Embuçados em capuz de trevas, contei-os um a um. Eram 16 figuras de aspecto sinistro. Acercaram-se de mim violentos e sarcásticos. Rememoravam os ataques que, por vezes, impensadamente, desfechara eu sobre os padres. Cobriam-me de insultos e ameaçaram-me sem compaixão. Relembrei minha antipatia que indevidamente lhes dedicara a classe irrespeitável, e satisfeito reconheci-me transformado, diferente. Aqueles punhos cerrados e erguidos contra mim não me intimidavam e nem me sugeriam reação. Achava-me tranquilo, não obstante surpreso. Trouxe, contudo, à memória as lições evangélicas de que me achava em pleno curso e, isolando a mente da gritaria infernal, pus-me em meditação. E aí, gente, ele começa a meditar sobre os ensinos de Jesus. Ele começa a ter vontade sincera de ajudar aqueles espíritos que estão ali. Ele começa a enxergar aqueles espíritos que estão ali como irmãos, como filhos. Então, ele tem vontade de ajudar aqueles espíritos como se fosse um filho dele. Então, ele começa a orar. E aí, ele fala uma coisa muito interessante, gente. Ele fala assim: intentava com toda a alma ser útil àquela falange de entidades inconscientes. Em verdade, não possuía algo de bom em mim mesmo. Entretanto, Jesus permanece rico de bondade e ternura em todos os dias. Atender-nos-ia ao apelo, viria em socorro de nossas necessidades. Nunca, talvez, como naqueles momentos, me senti tão fortemente interessado por alguém, qual se estivesse disputando auxílio para irmãos ou filhos de meu próprio ser. Então, Jacob começa a fazer uma oração sincera para aquele grupo. E aí, o que acontece? Quando ele começa a fazer isso, os espíritos sofredores começam a se afastar de Jacob. E Jacob percebe uma luz perto dele, em volta dele. E ele fala assim: nossa, muito obrigado, tem alguém me ajudando aqui, obrigado por essa ajuda. E aí ele começa a ver assim o vulto de Bittencourt Sampaio. Ele não estava tão nítido quanto na noite que ele viu. E aí ele fala com Jacob assim: Jacob, não te admires da claridade que te rodeia. Ela pertence a ti mesmo. Nasce de tuas energias internas, orientadas agora para a bondade suprema. E ele fala mais coisas aqui, né, gente? Mas eu vou ler só esse pedacinho aí. Então agora Jacob conseguiu a sua iluminação. E aproveitando ali que Bittencourt Sampaio estava ali, né, eles conversaram um pouco. E aí Jacob pede autorização para escrever para os encarnados. Bittencourt dá autorização e fala assim: serás autorizado a fazê-lo. Entretanto, contém os impulsos que te sugerem a iniciativa. Evita as referências pessoais em teu correio fraterno. Em muitas circunstâncias, a citação de um simples nome provoca
enormes perturbações mentais em torno da criatura a quem nos referimos. Não tentes impor convicções a espírito algum, ainda mesmo em se tratando dos mais profundamente amados. Conta o teu caso tranquilamente aos que te puderem ouvir, longe da curiosidade enfermiça, que nunca se anima ao trabalho sério, sem olvidares a função do tempo na sementeira da fé. Aprende a esperar no serviço edificante, impessoalizando as boas obras. Guarda-te do mau desejo de tudo dizer indiscriminadamente a um só minuto, a ocasião de plantar e cultivar, colher e selecionar. A verdade é como a luz, que não convenientemente dosada, pode cegar os olhos, ao invés de iluminá-los. Transmite, pois, as tuas notícias prudentemente, sem a presunção de seres aproveitado e aceito no imediatismo da luta humana, e acalma-te sem demora, convencido de que toda criatura, tanto quanto aconteceu conosco, deixará um dia o patrimônio da carne, com tudo o que lhe diz respeito no campo da ilusão educativa ou na sombra devastadora. Ajuda a planta a desenvolver-se e florir, mas não lhe violentes o germe a fim de que o fruto apareça no momento preciso. E aí Jacob tem um recomeço, aprendendo muitas lições. Nós vamos aprendendo junto com ele, né? Mas a lição principal aí que ele aprende é que nós temos que ajudar os outros, mas temos que nos ajudar também. E, gente, quando eu estava refletindo sobre esse livro para gravar meu vlog sobre esse livro, eu fiz um culto do Evangelho no Lar e peguei um livro aqui de mensagem para ler no culto do Evangelho no Lar e saiu uma mensagem que combinou com o Voltei, que é desse livro aqui, Renovando Atitudes, do Espírito Hamed, do Francisco do Espírito Santo Neto, que tem uma mensagem que se chama, deixa eu abrir aqui, Contigo Mesmo, mensagem. E aí tem um parágrafo assim: teu primordial compromisso é contigo mesmo, e tua tarefa mais importante na Terra, para a qual és o único preparado, é desenvolver tua individualidade no transcorrer de tua longa jornada evolutiva. Então casou muito com a mensagem principal do nosso livro aqui, Voltei. Opa, pera. Então casou muito aqui com a nossa mensagem principal, né, que traz aí pra gente a importância da gente se iluminar e trabalhar internamente. E outra mensagem que traz também é que aqueles que nos atiram as palavras duras, que são difíceis de conviver, que nos criticam, pode ser que tenha uma verdade ali no que eles falam. Eles vão nos ajudar a enxergar quem somos, como somos, para a gente se melhorar cada vez mais. Assim como as amizades que nos sustentam aí nesse caminho, nessa encarnação, né, que não é fácil. As amizades são importantes. Por isso, não nos demoremos na nossa reforma íntima. É a mensagem principal aí também que a doutrina espírita traz pra gente, né, a importância da reforma íntima. Estamos encarnados para a nossa evolução. Então, temos que ser menos palavrosos, como diz Jacob no início do livro, e que possamos ser mais cumpridores das lições que transmitimos, que aprendemos, que lemos, que vemos nas palestras, né? Que possamos ser mais cumpridores dessas lições. É o que o irmão Jacob vem nos pedir no livro Voltei. Gente, eu amei o livro. A história é muito interessante. Traz advertências importantes para nós espíritas principalmente, mas para todos nós encarnados. A escrita é tranquila, assim, tem uma palavra ou outra, gente, que é dificilzinha, mas aí se aprende palavras novas, não é mesmo? É uma leitura que vale muito a pena, muito importante para os espíritas. E a história também é assim, cheia de acontecimento, que você vai querendo ler, porque você quer saber o que vai acontecer, né? O que Jacob vai descobrindo. Então eu indico muita leitura. Se você já leu esse livro, me conta aqui embaixo que você gostou. Muito obrigada se você assistiu esse vídeo até aqui, porque eu estou gravando, já deu 1h15 de gravação. Não sei quanto tempo ficará no final desse vídeo, mas acredito que ele terá mais de meia hora. Então muito obrigado, você que assiste os meus vídeos, que deixa seu like, que comenta. Agradeço de coração. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. E se você fez mais reflexões sobre o livro Voltei, comenta aqui embaixo, a gente vai conversando. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!